Livro do Céu, volume 3, capítulo 55. O Verbo de Deus na encarnação torna-se a luz das almas. Dia 25 de março de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus, ao vir, me disse: assim como o sol é a luz do mundo, assim o Verbo de Deus, ao encarnar-se, fez-se luz das almas. E assim, como o sol material dá luz a todos em geral e a cada um em particular, tanto que cada um o pode gozar como se fosse próprio, assim o Verbo, enquanto dá luz em geral, é sol para cada um em particular. Assim é verdadeiro que a este sol divino, Jesus, cada um o pode ter consigo como se fosse para ele somente. Quem pode dizer o que se entende sobre esta grande luz e os efeitos benéficos que produz nas almas, que tem este sol como se fosse o seu? Parecia-me que a alma, possuindo esta luz, põe em fuga as trevas. Como o sol material, ao surgir sobre o nosso horizonte, põe em fuga as trevas da noite. Esta luz divina, se a alma é fria, a aquece. Se ela está nua de virtudes, a torna fecunda. Se ela está inundada pela nociva enfermidade da tibieza, com seu calor absorve aquele humor mau. E numa palavra, para não me alongar demais, este sol divino introduz a alma no centro de sua esfera e a cobre com todos os seus raios e chega a transformá-la em sua mesma luz. Depois disto, como eu me sentia toda abatida, Jesus, querendo me aliviar, me disse: esta manhã quero deleitar-me em ti. E ele começou a fazer seus truques amorosos habituais. Livro do Céu, volume 3, capítulo 56, dia 1º de abril de 1900, As paixões mudadas em virtudes. Depois de esperar e esperar, meu doce Jesus fazia-se ver dentro de meu coração. Parecia-me ver um sol que expandia raios, e olhando no centro deste sol, descobria o rosto de nosso Senhor. Mas o que me fez espantar é que via no meu coração muitas donzelas vestidas de branco, com coroas na cabeça que rodeavam este sol divino, alimentando-se daqueles raios que expandem este sol. Oh, como eram belas, modestas, humildes e todas atentas, e deleitando-se em Jesus. Então, não conhecendo o significado disto, com um pouco de medo, eu pedi a Jesus que me fizesse saber quem eram aquelas donzelas, e ele me disse: estas donzelas eram as suas paixões, e agora, com minha graça, mudei em outras tantas virtudes que me fazem nobre cortejo, estando todas à minha disposição, e eu, em recompensas, vou nutrindo com minha contínua graça. Ah, Senhor, no entanto, me sinto tão mal e me envergonho de mim mesma. Livro do Céu, volume 3, capítulo 57, 2 de abril de 1900. Jesus julga não segundo as obras que se fazem, mas segundo a vontade com que se obra. Esta manhã sofri muito pela sua ausência de meu amado Jesus, mas ele recompensou minhas penas satisfazendo um desejo meu de querer saber uma coisa que há muito desejava. Então, depois de ter girado e girado, em busca de Jesus, e que agora o chamava com a oração, agora com as lágrimas, agora com o canto, pois talvez pudesse ficar ferido por minha voz e se deixasse encontrar, mas tudo em vão. Tenho repetido meus gemidos a quem encontrava, perguntava sobre ele. Finalmente, quando meu coração se sentia despedaçado e que não podia mais, o encontrei, mas o via de costas, e lembrando-me de uma resistência que lhe fiz, a que direi no livro do confessor, pedi perdão e assim parece que nos pusemos de acordo, tanto que ele mesmo me perguntou o que queria. E eu lhe disse: diga-me, para conhecer sua vontade sobre o meu estado, especialmente o que devo fazer quando me encontro com poucos sofrimentos e você não vem. E se você vem, é quase como uma sombra, então não te vendo, meus sentidos o sinto em mim mesma. E encontrando-me nesta posição, sinto como se pusesse do meu e não fosse necessário esperar a vinda do confessor para sair daquele estado. E Jesus: sofras ou não sofras, venha, eu ou não venha, teu estado é sempre de vítima. Muito mais que esta é minha vontade e a tua. E eu julgo não segundo as obras que se fazem, senão segundo a vontade com que se obra.
E eu? Meu senhor, está bem como dizes, mas me parece que estou inútil e se perde muito tempo. E sinto um incômodo, um temor, e além disso, fazer vir ao confessor me atormenta a alma, que não fosse a tua vontade. E ele: pensas tu que seja pecado fazer vir ao confessor? Não, mas temo que não seja a tua vontade. Deves fugir do pecado, mesmo de sua sombra, mas do resto não deves preocupar-te. E se não fosse a tua vontade, em que aproveitaria eu estar nesse estado? Ah, me parece que minha filha quer fugir do estado de vítima, não é verdade? E eu, ficando vermelha, disse: não, senhor, digo isto pelas vezes que não me fazes sofrer e não vens. De resto, faz-me sofrer e eu não me preocuparei. E a mim parece-me que queres fugir. Além disso, você sabe que horas eu reservei para vir aqui e comunicar minhas dores? Se é a primeira, a segunda, a terceira ou talvez a última hora? Por isso, distraindo-te de mim e esforçando-te por sair, ocupar-te-ás em outra coisa, e eu não vindo, não te encontrarei preparada. Darei a volta e irei a outra parte. E eu, toda assustada, disse: jamais seja, Senhor. Não quero saber outra coisa senão somente a tua santíssima vontade. E ele permanece então calma e espera o confessor. Dito isto, ele desapareceu. Parece que me sinto aliviada de um grande peso por este falar de Jesus. Mas com tudo isto não diminui em mim a pena dolorosa quando Jesus me priva dele. E não se tem notícia deste livro do confessor. Nota. Livro do Céu, volume 3, capítulo 58. 9 de abril de 1900, Abandono em Deus. Tendo recebido a comunhão esta manhã, encontrava-me no mar de amarguras, porque não via o meu sumo bem em Jesus. Todo o meu interior me sentia inquieto, quando, num instante, se fez ver e me disse, quase repreendendo: você não sabe que não se abandonar em mim é um querer usurpar os direitos de minha divindade, fazendo-me uma grande afronta? Por isso abandona-te e aquieta o teu interior. Todo em mim encontrarás a paz, e encontrando a paz me encontrarás a mim mesmo. Dito isto, como relâmpago, desapareceu sem fazer-se ver mais. Ó Senhor, me tenha você toda abandonada e bem apertada em seus braços, de modo que eu não possa fugir jamais. De outra maneira, eu farei sempre as minhas escapadinhas. Volume 3, capítulo 59, 10 de abril de 1900. Os desejos de ver Jesus atraem-no a alma. Continua o bendito Jesus sem vir. Ó Deus, que pena indescritível é a sua privação. Quanto mais podia estar em paz e toda abandonada nele, mais que meu pobre coração não podia mais. Fazia o máximo que podia para acalmá-lo. E dizia-lhe: meu coração, esperemos um pouco mais. Talvez ele venha. Usemos algum estratagema de amor para atraí-lo para que venha. E dirigindo-me a ele, dizia: Senhor, vem. Já está tarde e tu ainda não veio. Esta manhã procuro por quanto mais posso estar calma, mas você não se faz encontrar. Senhor, ofereço-te o martírio da tua própria privação como testemunho do meu amor, para te fazer um presente, para te atrair a vir. É verdade que não sou digna, mas não é porque seja digna que eu te busco, senão por amor, e porque me sinto falta de vida. E como não vinha, dizia: Senhor, ou vens ou te cansarei com minhas palavras. E quando estiveres cansados, nem sequer então virás? Mas quem pode dizer todos os meus desatinos? Dizia-lhe tantos que me alongaria muito se quisesse dizê-los todos. Depois disto, via o meu doce Jesus que se movia dentro do meu interior, como se despertasse de um sonho. Então se fez ver mais claro e, me transportando para fora de mim mesmo, me disse: assim como o pássaro, quando deve voar, move as asas, assim a alma nos voos dos desejos move as asas da humildade. E nesses movimentos envio um ímã que me atrai, de modo que enquanto ela empreende seu voo para vir a mim, eu empreendo o meu voo para ir a ela. Ah, Senhor, se vê que me falta então esse ímã da humildade. Se eu em meu caminho expandisse por toda parte este ímã da humildade, não sofreria tanto de esperar e esperar sua vinda. Livro do Céu, volume 3, capítulo 60, 16 de abril de 1900. As 3 assinaturas do passaporte da bem-aventurança na terra.
Depois de ter passado dias amargos de privação e de reprovações, o bendito Jesus, por minhas ingratidões e resistências à sua vontade e às suas graças, esta manhã, ao vir, ele me disse: minha filha, o passaporte para entrar na felicidade que a alma deve possuir sobre esta terra deve ser assinado com 3 assinaturas. E estas são resignação, humildade e obediência. A resignação, perfeita ao meu querer, é cera, que funde nosso querer, o meu e o teu, e deles forma um só. É açúcar e mel. Mas se há uma pequena resistência à minha vontade, a cera se desune, o açúcar se torna amargo, e o mel se converte em veneno. Agora não basta estar resignada, senão que a alma deve estar convencida que o maior bem para si mesma e o maior modo de glorificar-me é fazer sempre a minha vontade. Eis a necessidade da assinatura da humildade, porque a humildade produz este conhecimento. Mas quem enobrece estas 2 virtudes? Quem as fortifica? Quem as faz perseverantes? Quem as acorrenta juntas para não se poder separar? Quem as coroa? A obediência. Ah, sim! A obediência, destruindo de todo o próprio querer e tudo o que é material, espiritualiza tudo. E como coroas se põe ao redor, assim que a resignação e a humildade sem obediência estarão sujeitas à instabilidade. Mas com a obediência serão firmes e estáveis, e eis a estreita necessidade da assinatura da obediência, para fazer que este passaporte possa correr para passar ao reino da bem-aventurança espiritual que a alma pode gozar daqui da terra. Sem estas 3 assinaturas, o passaporte não terá valor e a alma será sempre rejeitada no reino da bem-aventurança. E estará obrigada a estar no reino da inquietação, dos temores e dos perigos, e para sua desgraça terá por Deus o seu próprio eu, e este estará cortejado pela soberba e pela rebelião a Deus. Depois disso, me transportou para fora de mim mesma, dentro de um jardim que parecia ser o jardim da igreja, no qual via que se desviavam por causa de 5 ou 6 pessoas. Sacerdotes e leigos se desviavam, que unindo-se com os inimigos da igreja moviam uma revolução. Que pena dava ver a Jesus bendito chorar este triste estado destas pessoas, rebeldes. Depois vi no ar e vi uma nuvem de água cheia de grandes pedaços de gelo que caíam sobre a terra. O clima? Oh, quanto destroço faziam sobre as colheitas e sobre a humanidade. Mas espero que queira aplacar-se a justiça. Então, mais aflita que antes, voltei a mim. Livro do Céu, volume 3, capítulo 61, 20 de abril de 1900. A cruz dá-nos as linhas e a semelhança de Jesus. Continua meu adorável Jesus vindo apenas como uma sombra rápida, e ao vir não diz nada. Esta manhã, depois de ter me renovado as dores da cruz por 2 vezes, olhando-me com ternura enquanto sofria a dor das perfurações dos pregos, me disse: a cruz é um espelho onde a alma vê a divindade, e contemplando-se nele, adquire os lineamentos. A semelhança mais perfeita com Deus. A cruz, sofrimentos, não se deve apenas amá-los, desejá-los, mas ter como honra e glória esta mesma cruz de sofrimento. E isto é agir como o próprio Deus age, e tornar-se como o próprio Deus por participação. Porque eu, Deus, me gloriei da minha cruz, e considerei como uma honra sofrer. Eu a amei tanto, que em toda a minha vida não quis estar 1 minuto sem ela, sem sofrimentos, sem a cruz. Quem pode dizer o que eu compreendia da cruz por esse falar bendito do meu Jesus? Mas me sinto muda ao expressá-lo com palavras. Ah, Senhor, peço-te que me mantenha sempre pregada na cruz, a fim de que, tendo sempre diante deste espelho divino, eu possa limpar todas as minhas manchas e embelezar-me sempre mais à tua semelhança. Céu, volume 3, capítulo 62. Mais que o sacramento, a cruz sela a Deus na alma. 21 de abril de 1900. Encontrando-me em meu próprio estado, é mais com um pouco de medo por uma coisa que não é necessário dizer aqui. E meu doce Jesus, ao vir, me disse: e ainda que sejam vasos sagrados, é necessário de vez em quando sacudi-los
Vossos corpos são tantos vasos sagrados nos quais faço minha morada. Por isso, é necessário que de vez em quando lhes dê uma sacudida, isto é, que os visite com alguma tribulação, para fazer que eu esteja neles, dentro destes vasos, com mais decoro. Por isso, fique calma. Depois disto, tendo recebido a comunhão e tendo-me renovado as dores da crucificação, acrescentou: minha filha, como é preciosa a cruz. Olha um pouco, o sacramento do meu corpo, ao dar-se a alma, une-a comigo, transforma até a tornar uma mesma coisa comigo. Mas ao consumir-se as espécies, desune-se a união realmente contraída, mas a cruz não. Ela toma a Deus e o une com a alma para sempre. E para maior segurança, ela se põe como selo. Portanto, a cruz sela Deus na alma, de modo que jamais há separação entre Deus e a alma crucificada. Livro do Céu, volume 3, capítulo 63, 23 de abril de 1900. A resignação é um óleo que unge. Nesta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi a meu doce Jesus que sofria muito, e lhe pedi que me desse parte de suas penas, e ele me disse: também você sofre, melhor eu me ponho em seu lugar, e você me faz o ofício de enfermeira. Então parecia que Jesus se colocava em minha cama, e eu ao seu lado começava a examinar-lhe a cabeça, e um a um lhe tirei os espinhos que estavam pregados. Depois segui com o seu corpo e percorri todas as suas chagas. Lhe secava o sangue, os beijava, mas não tinha com que ungi-las para mitigar a dor. Então vi que de mim saía um azeite, e eu o tomava e ungia as chagas de Jesus. Mas com certo temor, porque não compreendia o que significava aquele óleo que saía de mim. Mas Jesus bendito me fez entender que a resignação ao querer divino é óleo, que enquanto unge e mitiga nossas penas, ao mesmo tempo é óleo que unge e mitiga a dor das chagas de Jesus. Então, depois de ter estado por um bom tempo fazendo este ofício, ao meu amado Jesus desapareceu e eu me retornei a mim mesma. Livro do Céu, volume 3, capítulo 64, 24 de abril de 1900. A Eucaristia e o sofrimento. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, parecia-me que o confessor tinha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. E vi imediatamente o anjo da guarda, que me estendia sobre a cruz para a fazer sofrer. Depois disso vi meu doce Jesus, que me compadecia toda e me disse: teu refrigério sou eu, meu refrigério é o teu sofrer. E mostrava um contentamento indescritível pelo meu sofrimento e pelo confessor, porque com a obediência que me tinha dado de sofrer, também lhe tinha procurado aquele alívio, o confessor. Depois acrescentou: como sacramento da Eucaristia, fruto da cruz, por isso sinto-me mais disposto a conceder-te o sofrimento quando recebes o meu corpo, a Eucaristia. Porque vendo-te sofrer junto com a Eucaristia, parece-me que não misticamente, senão realmente eu continuo em ti a minha paixão em proveito das almas. E isto é para mim um grande alívio, porque recolho o verdadeiro fruto da minha cruz e da Eucaristia. Depois disso disse: até agora foi a obediência que te fez sofrer. Queres tu que eu me divirta um pouco para renovar-te eu mesmo, de novo em ti a crucificação com minhas próprias mãos? E eu, embora me sentisse muito sofredora, e mesmo fresco as dores, estavam frescas as dores que eu acabei de participar, disse: Senhor, estou nas tuas mãos, faze de mim o que quiseres. Então Jesus, todo contente, começou a me cravar ele mesmo de novo os cravos nas mãos e nos pés. Sentia tal intensidade de dor que eu mesma não sei como fiquei viva. Porém estava contente porque contentava Jesus. Depois de cravar os pregos, pondo-se junto a mim, começou a dizer: como és bela, mas quanto mais cresce a tua beleza com teu sofrer, ó como me é amada, meus olhos ficam feridos ao te ver assim. Sofredora, porque descobre em ti a minha mesma imagem sofredor. E dizia tantas outras coisas que seria inútil dizê-las. Primeiro porque sou má,
E segundo, porque não me vendo como o Senhor me diz, sinto uma confusão e uma vergonha ao dizer estas coisas. Por isso espero que o Senhor me faça verdadeiramente boa e bela, e então, diminuindo minha vergonha, poderei descrevê-las, por isso ponho ponto. Livro do Céu, volume 3, capítulo 65, 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. Encontrando-me fora de mim mesma e não encontrando ao meu doce Jesus, tive que girar muito para ir em busca dele. No final encontrei-o nos braços da rainha mamãe, a beber o leite de seu peito, e enquanto ele dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor de meu coração pobre, ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédea solta às minhas lágrimas, tendo compaixão, ele veio aos meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite, que ele mesmo tinha chupado de sua mamãe rainha. Depois disto olhei seu peito, tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de nosso Senhor. Então, querendo saber o significado disso, perguntei a ele que coisa era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena expandia tanta luz. Jesus, é a pureza do teu sofrer, porque embora seja pequeno o seu sofrer, mas como sofres somente por minha causa, e estarias disposta a sofrer mais se eu te pedisse e concedesse? Esta é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza do seu agir é tão grande, que quem opera com o único fim de me agradar somente a mim, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de Nosso Senhor, e ele tinha um pequeno espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava todo absorvido naquele espelho. Quem não estava fora, sem que pudessem receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu em meu obrar. Então é muito grande a pureza do agir de Jesus, que Jesus pede a nós. Eu estou orientando uma pessoa e ela pede, ela sofre e oferece seus sofrimentos em prol da conversão do esposo. Mas enquanto ela está fazendo uma coisa boa, que é a conversão do esposo, ainda é trevas, porque ainda tem uma intenção material, humana, presa a uma pessoa, uma estima de uma pessoa, uma necessidade de pedir algo em condição a Jesus, E quando nós fazemos por amor a Jesus somente, a gente não está colocando nenhum outro tipo de pessoa ou situação no lugar de Jesus. A gente sofre e aceita qualquer sofrimento que nós estamos passando, a solidão, o abandono, qualquer coisa que nós estamos sofrendo, é como se fosse por amor a Jesus aquilo, E pela intenção de agradar a Jesus, porque Jesus às vezes permitiu o sofrimento a ela, para ela se abandonar somente em Deus e desapegar emocionalmente do esposo que a abandonou. Então eu estou orientando ela, explicando para ela o que Jesus realmente quer dela, para salvá-la de uma vez e dar para ela a felicidade que lhe falta nesse exato momento, para que ela possa estar somente em Jesus. É o convite que Jesus está fazendo ultimamente a ela, quer ela para ele. E aí ela tem que sofrer como a Luísa sofre, somente por amor a Jesus, para ver Jesus feliz, para ver Jesus satisfeito, para ver Jesus colhendo os frutos do seu trabalho nas almas, Independente se as almas virão ou não, a gente não importa se elas estarão no céu ou não estarão, se elas voltarão para o casamento, se vai voltar ou não. A gente fica abandonado e fala para Deus, é só por ti que eu faço, não é por mim. Então essa é uma pureza muito importante que Jesus pede dessa alma. Livro do Céu, volume 3, capítulo 66, 1º de maio de 1900. Frutos da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver todo afável. E como parecia que o confessor punha a intenção da crucificação pela obediência, minha natureza quase sentia repugnância de submeter-se a isso. Então, meu doce Jesus me animou, me dizendo, minha filha, se a Eucaristia é garantia de uma futura glória, a cruz é pagamento para comprar. Se a Eucaristia é semente que impede a corrupção,
E é como essas ervas aromáticas com as quais, ungindo os cadáveres, não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo. A cruz a embeleza e é tão potente, que se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora, e com mais segurança faz com que lhe restitua a escritura da dívida contraída, e depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potentemente que a outra. Depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido. Não porque não sofresse dores atrozes, mas porque por meio delas dava à luz tantas almas à graça. Via brotar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais, assim que vendo tanto bem tinha para o meu deleite aquele leito de dor e me deleitava da cruz e do sofrimento. Também tu, filha, toma como delícias as penas e a alegria de estar crucificada comigo na minha cruz. Serás minha esposa verdadeira, minha maior companheira. Não quero que temas o sofrimento de nenhuma forma, como se quisesses agir como uma preguiçosa. Ânimo! Trabalhe com animosidade, e expõe-te por ti mesma ao sofrimento. Enquanto dizia isto, via o meu anjo que estava preparado para me crucificar, e eu mesma estendi os braços e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus de me ver sofrer! Eu, sua esposa sofredora, sua companheira, uma continuidade tua, e como estava eu contente por isso, porque podia dar gosto a Jesus sendo uma alma tão miserável como sou. Pareceu-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. Livro do Céu, volume 3, capítulo 67, 3 de maio de 1900, Festa da Cruz no Céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes pequenas, grandes e médias. As maiores mais esplendor davam. Era um encanto docíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disto pareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Oh, como se estimava nessa bem-aventurança morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico e dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa da cruz não tenho palavras para explicar. Sinto em mim, mas não sei manifestar, por isso faço silêncio. Volume 3, capítulo 68, 9 de maio de 1900. Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã, encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus ao vir me disse: tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Assim, não me deixa descansar mais. Quem pode dizer como fiquei mortificada e triste ao ouvir que eu tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isto, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta novamente do que antes, nervosa, chateada, tanto que eu mesmo não sei desta vez aonde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus me disse, encontrei-me fora de mim mesma e, olhando para o abóbada dos céus, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente e outro no meio do dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam que se uniam uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me então ver o mistério da Santíssima Trindade e o homem formado com as 3 potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas eu compreendia, mas não sei manifestar.
Livro do Céu, volume 3, capítulo 69, 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continuo o mesmo estado e ainda estou mais pior. Se bem faço quanto posso para estar quieta, sem me perturbar, porque assim quero a obediência. Mas com tudo isto, não deixo de sentir o peso de estar tão sozinha e abandonada, que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é este? Diga-me ao menos em que eu te ofendi. Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que eu não vou conseguir resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sobre o queixo, em atitude de compadecer-me, me disse: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de seus sofrimentos, como um raio desapareceu, deixando-me mais aflita do que antes, como se não tivesse vindo. É mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo. E sinto tal aflição por isto que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar por Jesus. Ah, Senhor, me dê ajuda e não me deixe tão sozinha, abandonada, embora eu mereça. Livro do Céu, volume 3, capítulo 70. 17 de maio de 1900. Poder das almas vítimas. Continuo o mesmo estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficariam inundadas com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha e sobretudo não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços sentia-os fracos para poder fazê-lo. Então, com grande surpresa, vi que vinha uma virgem que parecia que era da América. E ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir em grande parte o flagelo que nos ameaçava. Depois disto, tendo-nos reunido, vi aquela virgem com as insígnias da paixão e coroada com coroa de espinhos, como também eu me encontrava, e uma pessoa que me parecia que fosse um anjo, que dizia: Ao poder das almas vítimas, o que não nos é dado fazer a nós anjos, elas, com seus sofrimentos, podem fazê-lo. Oh, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão para o bem público e particular, não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique estas almas vítimas sobre a terra. Depois disto, tendo-nos dito que nos confiávamos mutuamente ao Senhor, nos separamos. Volume 3, capítulo 71, 18 de maio de 1900, preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus. No máximo alguma sombra eu vejo. Oh, quanto me custa amá-lo! Quantas lágrimas devo derramar por isso! Esta manhã, depois de o ver buscado e esperado muito, encontrei em minha mesma cama, todo aflito com a coroa de espinhos que lhe transpassava a cabeça. Atirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante de sua presença! Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, me disse: Tem coragem, não temas, procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes até que transborde fora. E quando chegares a transbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou, tomando um ar afligido, e disse: Minha filha, reza, porque estão preparados 3 diferentes dias, um longe do outro, de tempestades, granizadas, raios e inundações que causarão grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada no estado em que me encontro, mas com um pensamento. Quem sabe quando chegarei a transbordar, e se não fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Livro do Céu, volume 3, capítulo 72, 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada, necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza, o estado do céu estrelado, o silêncio noturno, em suma, parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isso, parecia-me que via Nosso Senhor, que, tomando a palavra acerca do que via, me disse: Toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo o que não vem de Deus.
e que não é Deus. Olha as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais à noite, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde estar em silêncio e repousar do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma também. É necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário o silêncio interior. Como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer. Mas o que é este silêncio interior da alma? É fazer calar as próprias paixões, os seus desejos, tendo-as todas guardadas em seu devido lugar na hora certa, e impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o que não chama a Deus. Agora, qual é o meio para chegar a isto? O único meio e de absoluta necessidade é desfazer o próprio ser e reduzir-se ao nada, ao não desejar nada, como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido o seu nada, esse seu ser, retomá-lo em Deus, na hora de Deus, na sua vontade. Minha filha, todas as coisas têm o princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com tanta ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradasse. Mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio do nada, e quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz ao nada e sobe para mim, e faz todas as coisas em mim, por mim, para mim, toma seu ser no meu, então eu obro como Deus que sou nela. E a alma aí encontra o verdadeiro repouso em Deus. Eis como todas as virtudes têm princípio na humildade de estar sempre aniquilada em si mesmo e viver somente em fazer tudo em Deus e para a glória de Deus. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar e desfazer o meu pobre ser, para poder receber de meu Deus o seu ser divino em tudo que eu faço. Oh, como me enobreceria, como ficaria santificada em toda a hora. Mas que tolice é a minha? Onde tenho cérebro se ainda não faço? Que miséria humana, que em vez de buscar o seu verdadeiro bem e de empreender o voo ao alto, se contenta em arrastar-se pela terra e viver na lâmina podridão. Depois disso, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa. Mas só aqueles que recebiam uma divisa, um sinal, podiam assistir. Mas eram poucos estes os que recebiam este sinal. A mim me veio um grande desejo de recebê-lo, e tanto fiz que consegui. Depois, tendo chegado ao ponto onde os recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial na qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que enquanto era rosto, ao mesmo tempo era um espelho, que ao contemplar-se nele se descobriu as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido as manchas. Parecia-me que essa medalha continha um significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que, vestida assim, podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me ele para minha cama. Volume 3, capítulo 73, 21 de maio de 1900. O estado mais sublime é desfazer a nossa vontade toda no querer de Deus e viver somente dela, da vontade divina. Então, o obrar que nós vivemos, Jesus falando que a gente tem que obrar para Ele, por Ele, viver por Deus, para o que é Deus, em Deus, e não para o si mesmo, e não agrada a Ele. Então, quando nós vamos fazer qualquer coisa, a gente tem que ficar no nada, sem ter vontade de nada. Tudo seja insignificante para nós, até mesmo a sexualidade com o esposo, a televisão, a comida, a bebida, o sorvete, os prazeres como dormir, repouso, qualquer coisa, tudo insignificante, não tem nenhum valor. Só terá valor se for dentro da vontade de Deus.
né? Quando é para Deus, para a glória de Deus. Então aí quando o seu esposo, né, é a hora de buscar você, receber você para a sexualidade, é a hora de Deus. É Deus quem dispôs aquela situação, que concorre para fazer aquele ato em Deus, para a glória de Deus, para que você seja o amor de Deus para o seu esposo. Sempre com essa intenção. Eu estou aqui para fazer, né, ter a sexualidade com meu esposo no casamento, na hora, né, no casamento, no sacramento. Na hora que o meu esposo está disposto, na hora que eu também estou disposta, na hora que nós dois estamos bem, sozinhos, né, fechados no quarto, com toda a intimidade, todo reservado, né, protegido do perigo. Aí nós estamos ali um para o outro. Ele é amor de Deus para mim e eu sou amor de Deus para ele, na vontade de Deus. Então aí o obrar, o fazer o amor ali do casal vai ser para Deus, por Deus e em Deus. Tá aí, vai dar tudo certo, né? Tudo perfeito, tudo para a glória de Deus. Mesma coisa para comer, mesma coisa para dormir, né? Vai vir um sono avassalador. Aí vem aquele sono fortíssimo, que é a vontade divina que dispôs aquele ato do próprio Deus para você dormir. E é hora de dormir, né? Tem todo um tempo para você descansar, você não tem nada para fazer. Às vezes, quando um sono vem e você está no meio do seu serviço e tem coisas para fazer, aí você espanta o sono. Você espanta esse sono, não é a vontade de Deus que se durma, porque no momento ali não está proporcionado esse momento para você dormir. Então você não vai falar assim, a divina vontade quer que eu durma porque me mandou um sono avassalador aqui no meu serviço, eu vou dormir. Vou sentar aqui na mesa, vou deitar aqui na mesa e vou dormir. Não, aí é desordem. Não está na vontade de Deus. Então esse sono, ele é um sono que veio de outra forma, não veio para a glória de Deus. Aí você tem que resistir, ser insignificante aquele sono para você. Aí você se acorda, vai tomar um café, você, né, rejeita aquele sono porque não é da vontade de Deus. E aí você trabalha, faz o seu trabalho mesmo com dificuldade, mesmo ainda meio sonolenta, mas se esforça para poder fazer a vontade de Deus, que é trabalhar no exato momento em que você está no seu trabalho. É muito simples viver na vontade divina para a glória de Deus constantemente. É assim que nós queremos e devemos viver em todos os atos que nós formos fazer. Tudo tem o seu momento certo, tudo tem sua hora certa. E tudo tem que ser insignificante, tudo tem que ser em segundo plano, nunca ser o primeiro, né? O seu prazer, eu tô com sono, eu quero dormir, não importa é eu dormir, o resto do mundo que se exploda. Isso é desordem, isso é pecado, isso é desordem, vontade humana. E todas as demais coisas também que nós colocamos acima de Deus, acima da ordem, acima das coordenadas de Deus, vai ser desordem, pecado. Assim, muito simples entendemos. Livro do Céu, volume 3, capítulo 73. 21 de maio de 1900. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar, me acariciou e me disse. Ele veio, né? Depois de muito esperar, ele veio e me acariciou, me dizendo: minha filha, sabes qual é a minha mira sobre ti? E o estado que quero de ti? E parando um pouco, acrescentou: o olhar que tenho sobre ti não é de coisas prodigiosas, milagres, prodígios, triunfalismo e de tantas outras coisas que poderia obrar em ti para mostrar minha obra aos outros. Em ti, senão que minha mira é te absolver em minha vontade, para mim, e te fazer uma só coisa com a minha vontade. Você sumir na minha vontade, desaparecer na minha vontade, e fazer de ti um exemplar perfeito de uniformidade do teu querer com o meu. Este é o estado mais sublime de uma alma. É o maior milagre e prodígio. É o milagre dos milagres e o que quero fazer de você e de todas as almas que vivem na vontade divina. Minha filha, para chegar perfeitamente a fazer esse estado acontecer em você e ser um só a nossa vontade, a alma deve tornar-se invisível, deve imitar-me a mim, que enquanto encho o mundo, com tê-lo absorvido em mim, e com não ficar absorvido nele, torno-me invisível e de nenhum modo me deixo ver. Isso significa que não há nenhuma matéria em mim, senão que em mim é tudo puríssimo espírito e vontade de amor. E se em minha humanidade eu assumi toda a matéria e me tornei matéria, foi para assemelhar-me em tudo ao homem que é matéria e dar-lhe um exemplo
perfeitíssimo de como espiritualizar esta mesma matéria, como eu fiz. Então a alma deve espiritualizar-se em tudo e chegar a tornar-se invisível para poder fazer facilmente uma a sua vontade com a minha vontade nos acontecimentos. Porque o que é invisível pode ser absorvido em outro objeto. De dois objetos com os quais se quer formar um só, é necessário que um perca a própria forma. De outra maneira, jamais se chegaria a formar um só ser. Que sorte seria sua se, destruindo a si mesma, até se tornar invisível, pudesse receber uma forma toda divina? E mais, tu, com ficar absorvida em mim e eu em ti, formando um só ser, virias a reter em ti a fonte divina, e como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens em ti, todos os dons e todas as graças, e não teria que procurar em outro lugar senão em você mesma. E se as virtudes não têm confins, estando em minha vontade, segundo a criatura possa chegar, encontrará seu fim, porque minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e as mais sublimes que uma criatura por si só não pode superar. Então, fazer a vontade divina é justamente o que eu acabei de falar, é você estar totalmente dentro dos acontecimentos propostos pela misericórdia de Deus, pela vida de Deus em nós, né? Pelos acontecimentos proporcionados pela justiça de Deus, na ordem das coisas, os acontecimentos conforme o obrar, né? Que está do estado em que Deus nos colocou, das circunstâncias em que Deus nos apresenta acima das nossas, acima de nós. Trabalhar é acima de nós. Obrigações e ofícios são acima de nós. Ser uma mãe, ser um pai está acima de nós, né? O seu filho precisa de você. Então, naquele momento que o seu filho grita, mamãe, e é a hora de dar mamar para ele, é a hora de dar mamar para ele. Então, a vontade divina faz você sumir na hora que você está fazendo aquele ato. Na hora que você está dando mamar para o seu filho, essa é a vontade divina. Você não existe. É a vontade de Deus que quer alimentar o bebê naquele momento. E assim é muito simples de entender o que é ser invisível na vontade de Deus, né? Agora, se você não quiser, se essa mãe grita com o filho e fala, cala a boca, meu filho, eu não quero dar mamar para você agora, e ela faz outra coisa, e o bebê fica chorando, aí mostra-se totalmente o desvio da pessoa, a desordem do pecado, a ganância, o egoísmo, a rebeldia, que não quer aquela criatura, aquela pessoa, aquela mãe dar uma mamar para o bebê que está chorando. E que a vontade de Deus está impondo a ela esse ofício e ela não quer fazer. E aí ela está, né, assassinando o bebê, né, pela rejeição à vontade de Deus, que é Deus querendo que o bebê seja alimentado, porque é para a glória de Deus que aquele bebê seja alimentado e o amor de Deus é manifestado pelo leite que está sendo derramado, que está sendo dado para aquela criança, seja na mamadeira ou através do peito. É assim simples de entender, em qualquer outra circunstância. Se você tem um trabalho e vai trabalhar na sua empresa e o seu chefe te pede para você sentar no computador e fazer um cadastro, fazer o que tem que fazer, e você vai e olha para o celular, e você fica no celular ao invés de fazer o seu trabalho, essa é a desordem, o seu trabalho está te esperando e você está no celular. Então você está em pecado porque você está querendo se satisfazer a si próprio e não satisfazer a Deus, e a ordem com que Deus está te dando, o pagamento que você vai receber, o salário que você vai receber daquele trabalho. Então, quantas pessoas concursadas que ficam assim no seu serviço e o serviço abandonado, né, deixado para depois, e a pessoa fica ali recebendo o seu salário injustamente porque não está trabalhando, não está executando o trabalho colocado pela gerência, pela supervisão que deu para ela, né, a empresa deu para aquele ofício. Então, assim começa o pecado nascendo nas pessoas. Ela deveria estar fazendo uma coisa e está fazendo outra. Então, é muito grave, né, o pecado como acontece. A falta de viver na vontade de Deus, o você aparecer, né? Porque daí você está aparecendo, as pessoas vão ver, a criança está chorando, o que está acontecendo? As pessoas de fora vão perceber a desordem, né? Alguém vai ver que você está no celular e vai falar para o seu chefe, ó, ela só fica no celular o dia inteiro, no Instagram, no TikTok, e ela não faz o serviço dela. Está recebendo o salário todo mês, hein? Mas ela não faz o trabalho, tá tudo atrasado.
Então é triste. Que sorte seria sua se destruindo a si mesma, até se tornar invisível, pudesse receber uma forma toda divina. E mais tu, com ficar absorvida na divina vontade, eu em mim e eu em ti, que a vontade de Deus é Ele mesmo, formando um só ser, virias a reter em ti a fonte divina, e como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens, né? Porque todos os bens que é de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus derramado, o conhecimento de Deus derramado naquilo, tudo é Deus, né? Derramando na vontade de Deus. Virias a reter em ti a fonte divina, todo o conhecimento que Deus está querendo dar, toda a sabedoria que Deus está querendo dar, todo o amor que Deus está querendo dar, toda a reparação que Deus está fazendo, tudo bem. E como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens, todos os dons, todas as graças, e não teria que procurar em outro lugar, senão em você mesmo, o bem, né? Você é o bem em pessoa, né? Fazendo a vontade de Deus. E se as virtudes não têm confins, estando em minha vontade, segundo a criatura pode chegar, encontrará seu termo, porque minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes, que a criatura por si só não pode superar, tá vendo? É tanta a altura da perfeição da alma desfeita em minha vontade, que chega a agir como o próprio Deus. E isso não é de admirar, porque como não vive mais a sua vontade humana nela, senão somente a vontade do próprio Deus imposta nos acontecimentos, cessa todo assombro. Se vivendo com essa vontade possui o poder, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes que o próprio Deus contém e derramou na vontade dele. Basta te dizer para fazer que você se apaixone e coopere o quanto puder por sua parte para chegar a tanto, que a alma que chega a viver somente da minha vontade é a rainha de todas as rainhas, e seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno. E entra nos segredos da Augustíssima Trindade e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que juntos, né, cooperam para poder fazer esse amor acontecer na Terra. Né? Juntos estão trabalhando e no ato único fizeram essa disposição dos acontecimentos na Terra para que todos esses acontecimentos sejam amor, sabedoria, bondade, misericórdia, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é lindo. Por que é uma misericórdia? Porque imagina que uma criança está querendo mamar e ela não tem uma mãe, foi abandonada pela mãe pela desordem. E ela é assumida por um abrigo da prefeitura. E nesse abrigo da prefeitura existe uma funcionária, né? Uma funcionária que aceita ser a mãe dessa criança. E na hora que essa criança está gritando no berço, pedindo mamar, essa funcionária vai lá e faz tudo feito que uma mãe deveria fazer com tanto amor. Então Deus, na sua infinita misericórdia, encaminhou aquela criança para aquele abrigo e dispôs, através de um sistema, para que essa funcionária amorosa estivesse ali para atender aquela criança. E a misericórdia de Deus se derramou, dando mamar para aquela criança que foi abandonada pela mãe. É muito simples de entender como uma vontade de Deus vai dispor os acontecimentos para a maior glória de Deus e para fazer todos felizes, todos agradecidos a Deus pela sua bondade, pela sua força, pela sua vida, vibrando no meio de nós, que a Augustíssima Trindade do trono do empírico trouxe para a Terra todo esse manifestar de amor em todos os acontecimentos que o ser humano pode se dispor para fazer o bem. É lindo demais tudo que Deus faz. Como todos os anjos e santos honram a vontade de Deus e a Trindade Santíssima. Os homens a admiram e os demônios o temem. Claro, o demônio nunca vai participar disso. O demônio não tem parte na vontade de Deus, nos acontecimentos perfeitos de Deus. Então vai descobrir sempre na criatura o ser divino que vive na vontade de Deus. Senhor, quando é que me vais fazer chegar a isto? Como não posso fazer nada por mim? Agora quem pode dizer o que o Senhor infundiu em mim com uma luz intelectual sobre esta uniformidade das duas vontades, divina e humana? É tanta a altura dos conceitos que minha língua não bem treinada não tem palavras para expressá-los. Apenas pode dizer um pouco, se bem disparatando, do que o Senhor com luz vivíssima me fez compreender. Então a Luísa escreve tudo que Jesus fala, mas ela mesma não sabe explicar o que eu estou explicando, por exemplo. Daí Deus vem em mim, me faz explicar para você essa verdade de uma forma mais simples, com exemplos simples. E aí é Deus, né, continuando o trabalho da Luísa numa alma que vive na vontade divina, invisível, que eu sou invisível. E é a vontade divina falando pela minha boca para você entender as verdades dela mesma. Livro do Céu, volume 3, capítulo 74, 26 de maio de 1900. O querer da Luísa é um com o de Jesus.
Encontrando-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago. Sinto que não posso seguir adiante se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo da aflição, por pouco se fez ver todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio, e pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: minha amada filha, traze-me flores e circunda-me todo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será de alívio e porá um remédio aos meus males, porque definho e desfaleço. Eu logo acrescentei: e tu, meu amado Jesus, dai-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar, que desfaço até me sentir morta. E então não só flores, senão que poderei dar-te frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse: oh, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que seu querer é um com o meu. Por um momento parecia que ficava aliviada, como que se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada de meu sumo bem, abandonada e sozinha. Então esse trecho também é interessante, né? Que Jesus ele vai falar para ela que ele está definhando de amor, precisando dela. Traz-me flores, né? Que é suas virtudes, o seu amor, o seu carinho. Traz-me você, né? Todo o seu bem que você é para mim. Circunda-me totalmente. O odor do perfume das tuas flores, né? Das suas virtudes. Você que é calma, resignada. Você que me espera, né? Aceita ficar privada, aceita a cruz, me dará alívio. E porá um remédio aos meus males, porque definho e desfaleço. E ela fala assim: oh, meu amado, e você me dá frutos, né? Porque ela quer frutos, né? O que seria frutos? Talvez mais do que flores. O bem, né? O bem derivado, né? Trabalho, né? Dá-me frutos, trabalho, fruto do trabalho. Porque o lazer e o escasso sofrer, né? Ela tá sofrendo pouco, né? Poucas crucificações e talvez o padre não tá indo lá todos os dias pedir para ela. E Jesus também não tá indo lá falar com ela, pedir coisas para ela. Então o lazer significa ela estar parada, né? Esperando. E o escasso sofrer aumenta de tal maneira o meu definhar de amor que eu quero trabalhar para você, né? Que desfaço até me sentir morta, fico desfeita, me sinto como se eu não valesse nada, como se eu fosse uma inútil, né? Ela tá falando. E como aí se você me dá os frutos, eu poderei dar-te também frutos além de flores, né? Não só flores, mas frutos. Não só o meu desejo de fazer o bem, a minha disposição às virtudes para fazer as virtudes, mas sim o trabalho de fazer o bem, que é ser crucificada, que é fazer alguma coisa, né? Que é o trabalho dela de vítima. Daí ele fala assim: nossa, você quer trabalhar, você quer ser vítima, você quer sofrer, então, ó, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que a sua vontade é uma com a minha, que é exatamente isso que Jesus quer. Ele não quer só a disposição da alma, ele quer que a alma faça coisas para ele, né? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e aí eu tenho um espaço livre para fazer alguma coisa, gravar um áudio. Então, ele quer esse trabalho da pessoa, não quer só que ela fica disposta para quando ele pedir, né? Na hora que ele pediu, que ele combinou, que é quando é janeiro, a gente vai começar de novo, fazer as meditações, isso tudo. Não, eu estou num lazer aqui, né? Estou no momento de lazer, mas tem um horarinho que eu posso, né? Pegar e fazer, minha casa tá arrumadinha, agora tá cedo. Então aí eu posso fazer um trabalho, além de estar disposta com as minhas virtudes, eu posso fazer um trabalho, posso oferecer minhas flores, a minha disposição das virtudes, né? O aceitar que eu estou, né, no período de lazer, né, de Natal, blá blá blá, mas eu tenho um tempinho para oferecer alguma coisa. Então aí uma vontade colabora com a outra vontade. Ele, além de querer sua disposição, ele aceita que tenha frutos. Vai ser uma alegria para ele, vai ser um triunfo para ele, né? Uma surpresa para ele que você não só está disposta a passar pelas coisas que ele oferece para você, né? Passar pela circunstância do Natal, que é uma festa que você fica ali disposta para as pessoas da sua família, para fazer a comida, para fazer as coisas. E além disso, você também para um pouquinho para fazer um trabalho para Jesus, para poder fazer uma evangelização, entendeu? E aí ele fica, é uma vontade humana unida com a vontade divina, e um querer com o outro, né? Querendo com o outro. É muito importante esse entendimento.
Então, volume 3, capítulo 75, continuando, 27 de maio de 1900. O amor e a graça penetram mais nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse: assim como um vento impetuoso investe nas pessoas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, investem e penetram no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita a minha graça e me ofende. Oh, qual não é a minha acerbador por isso? Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma, e não ousava dizer uma só palavra, só pensava, como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente, parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto assim pensava, meu benigno Jesus acrescentou: minha filha, por que temes, se teu estado está nos céus pela união de nossas vontades? E querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: tu és meu novo Jó, não te oprimas muito se não me vês com clareza. Disse-te desde outro dia que não venho, como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo. E teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei o que tu virias a sofrer. Como meu coração está a sofrer, porque sou forçada a punir as minhas criaturas. Então, para poupar-lhe essas dores, eu não me faço ver como clareza. Quem pode dizer as feridas que deixou isso no meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me força para suportar tanta dor. Volume 3, capítulo 76, 29 de maio de 1900, Ameaça dos Castigos. Continuo a estar no mesmo estado. Senti-me então toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar essa privação do meu sumo bem. Jesus está castigando e não vem para mim por isso. Oh, bendito Jesus, tendo compaixão de mim, por alguns minutos mostrou o seu rosto de dentro do meu coração, mas não com clareza, e fazendo-me ouvir a sua suave voz, me disse: tenha ânimo mais um pouco, minha filha. Deixe-me terminar de castigar e depois virei como antes. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: quais serão os castigos que começou a mandar na terra? E ele acrescentou: a chuva contínua é mais do que granizo, que está a fazer e vai fazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrava fora de mim mesma, dentro de um jardim, e dali dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isso, dentro daquele jardim estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra, mas ninguém tinha compaixão dele, ainda que todos ouvissem que chorava tanto. Não o levavam em conta e o deixavam sozinho e abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça: quem sabe? Será que esse menino é Jesus? Mas não estava segura, né? Não tinha certeza disso. Então, aproximando-me dele, disse: que tens que chorar tanto, meu menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixaram abandonado às tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto, que te faz gritar assim tão forte? Mas o quê? Quem poderia acalmá-lo? Apenas entre soluços ele respondeu que sim, que queria vir comigo. Então eu o peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo e no momento em que fiz isso, me encontrei em mim mesma. Que ela sai do corpo, né? Acontece esses acontecimentos, ela está fora de si, né? A alma dela vai até cenas, visões, ou então ela fica numa visão e ela volta para si mesma, volta para a realidade da cama dela, né? Volume 3, capítulo 77. A falta de estima pelas pessoas é falta da verdadeira humildade. É muito importante esse trecho. Encontrando-me no mesmo estado, esta manhã, por um pouco vi meu adorável Jesus, que estava dentro do meu coração e dormia, e seu sonho atraía a minha alma a adormecer junto com ele, tanto que sentia todas as potências interiores adormecidas sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sonho, mas não podia. Quando por um pouco se despertou o bendito Jesus e ordenou por 3 vezes seu alento, um sopro dentro de mim. E me parecia que ele ficava todo absorvido em mim. Depois me parecia que Jesus atraiu outra vez dentro dele esses 3 sopros que me havia enviado, e me encontrei toda transformada nele. Quem pode dizer o que acontecia em mim por estes sopros divinos?
daquela união inseparável entre Jesus e eu. Não tenho palavras para expressar. Depois disso, parece que eu poderia acordar e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: minha filha, olhei e voltei a olhar, procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra, mas em ti fixei os meus olhares e encontrei as minhas complacências, Me agradei de você. E eu escolhi-te entre milhares e milhares de pessoas. Depois, dirigindo a certas pessoas que via, ele repreendeu-as, dizendo-lhes: a falta de estima pelas outras almas e pessoas é uma falta de verdadeira humildade cristã e de docilidade. Porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem os atos dos outros. Dito isto, ele desapareceu sem sequer dizer uma palavra. Seja sempre abençoado que ele quer, e tudo seja para a sua glória. Então a Luísa é uma pessoa que ele escolheu entre milhares, porque ele viu que ela é uma pessoa que não vê maldade nas pessoas. Ela não vê maldade no sacerdote. Ela fala que o sacerdote que fala alguma coisa dela, tem motivo para falar, Ela que é o problema, entendeu? Então ela tem estima das outras pessoas. Então ela não fica assim pensando mal das pessoas. Ela não fica pensando mal da mãe dela, da irmã dela, de ninguém. Ela não fica pensando que as pessoas estão pensando mal dela e ela é boa e as outras pessoas são más. Ela é humilde. Ela sempre vê culpa nela. Então Jesus viu que ela era assim e ele escolheu ela entre todas as pessoas, percorreu a terra inteira e percebeu: essa pessoa que eu quero. Essa pessoa, ela é a pessoa perfeita, porque ela é a única que não tem esse defeito horroroso de ficar sempre colocando a culpa nos outros. Ah, aquela pessoa não gosta de mim, ela que é ruim, ela não gosta de mim. Não, a Luísa era assim. Ela não via maldade em nenhum ato, mesmo que a pessoa batesse nela, mesmo que a pessoa rosnasse para ela, ela pensava: eu fiz alguma coisa errada. Essa pessoa não, ela tem razão de ter feito isso. Então a humildade da Luísa é impressionante. E ele escolheu ela por isso. É muito importante entender. Livro do Céu, volume 3, capítulo 78, 6 de junho de 1900. Luísa crucificada evita alguns castigos sobre sua cidade de Corato. Como meu adorável Jesus continuava sem se fazer ver com clareza, esta manhã, tendo recebido a comunhão, o confessor pôs a intenção da crucificação. Enquanto me encontrava nestes sofrimentos, o bendito Jesus, quase atraído por minhas penas, mostrou-se com clareza. Oh Deus, quem pode dizer os sofrimentos que sofria Jesus e o estado violento em que ele se encontrava? Porque enquanto estava obrigado a mandar os castigos, sentia tal violência que não queria mandá-los. Dava tanta compaixão vê-lo neste estado, que se os homens o pudessem vê-lo assim, ainda que seus corações fossem de diamante, de tão duro, se romperiam como um vidro frágil pela ternura de Jesus. Então comecei a implorar-lhe que se acalmasse e que se contentasse em fazer-me eu sofrer e que perdoasse o povo. Depois acrescentei: Senhor, se não queres ouvir as minhas orações, sei que o mereço. Se não queres ter compaixão dos povos, tens razão, porque grandes são as nossas iniquidades. Mas peço-te em graça que tenhas compaixão de ti mesmo. Tem piedade da violência que te fazes ao castigar as tuas imagens, os homens. Assim te peço, por amor de ti mesmo, que não mande castigos até chegar a tirar o pão a seus filhos e fazê-los morrer todos. Ah, não é da natureza do seu coração agir assim. Por isso é a violência que você sente, que se pudesse te daria a morte. Tá vendo? Por isso que Jesus sofre tanto hoje em dia. E ele, todo aflito, me disse: minha filha, é a justiça que me faz isso. E o amor que tenho pelos homens que me faz uma violência muito forte. Tanto que pôr o meu coração em angústias de morte ao castigar as criaturas. Então Jesus, quando manda dores, sofrimentos, doenças, manda tempestades, inundações, secas, florestas queimando, calor muito forte, permite epidemias, doenças e muito mais, ele está num estado de sofrimento muito grande a fazer isso. Porque ele não gostaria de fazer, mas ele é obrigado. Ai, que dor. E eu: por isso, Senhor, descarrega sobre mim a sua justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça. Então é Jesus que sofre, e a Luísa fica com o coração assim, em pedaços, vendo Jesus sofrer tanto. Então descarrega sobre mim sua justiça, e teu amor não será mais violentado pela justiça, e não se encontrará em conflito para castigar as nações. Porque em verdade, como farão se tu agires assim, como me fazes compreender, secando tudo o que serve de alimento ao homem?
né? Que ele está pensando em secar as coisas, né? Secar os alimentos, seca, seca, seca. Apeço-te, deixa-me sofrer e perdoa-lhes a eles, se não em tudo, pelo menos um pouco. E Jesus, como se fosse obrigado pelas minhas orações, aproximou-se da minha boca e derramou da sua aquela amargura dele, densa e nauseante, que assim que eu a engoli, me produziu tais e tantas espécies de sofrimentos que eu me sentia morrer. Porque ele passou para ela toda aquela coisa que ele estava dentro dele. Nossa! Então o bendito Jesus, sustentando-me nessas penas, caso contrário, teria ficado vítima delas, né? Ela poderia morrer, e todavia não havia derramado mais que somente um pouquinho em mim, porque ela não é capaz de tudo, né? O que será de seu coração adorável que tanto tinha lá? Então ele, sendo Deus, ele contém tudo. E ele dá um pouquinho só para uma vítima, né? Suspirou como se tivesse aliviado de um peso e me disse: nós que somos filhos da divina vontade, devemos entender tudo isso também. Devemos também nos enternecer do estado em que Jesus fica e aceitar todas as coisas que nos acontecem. Deixar que ele possa desabafar em nós, principalmente na nossa vontade, de falar da divina vontade, explicar esses conhecimentos. Isso desabafa demais Jesus, porque as pessoas não sabem disso tudo. Então, quando eu estou gravando aqui, explicando essas coisas e dando exemplos, isso desabafa o coração de Jesus, porque a Luísa não está mais na Terra. Ela já escreveu, isso acalmou o coração de Jesus, mas só que hoje os filhos da divina vontade acalmam o coração de Jesus quando eles leem o livro do céu e explicam o livro do céu para as outras pessoas, para que multiplique no mundo, o conhecimento sobre essas verdades. E aí Jesus, sabendo que uma porção de pessoas sabem o que ele está sofrendo, ele fica totalmente desabafado, acalmado. A justiça se acalma também. Então é muito importante a gente explicar isso, que o conhecimento é que acalma o coração de Jesus, quando ele sabe que as pessoas estão sentindo isso que a Luísa sentiu, estão entendendo o que a Luísa viveu, o que ele explicou para ela, o que ele mostrou para ela em visões. Então é muito importante isso. Então isso que eu estou fazendo me faz sentir uma dor no meu coração, mas eu estar falando sobre isso, publicando isso na internet, colocando isso para outras pessoas entenderem, acalma plenamente o coração de Jesus. Satisfaz o coração de Jesus e a justiça também. A justiça divina se acalma. Minha filha, minha justiça tinha decidido destruir tudo, mas agora, descarregando um pouco sobre você, por amor teu, concede um terço do que serve de alimento ao homem. Então, ele não vai deixar o homem totalmente de todo sem comida, E eu, Senhor, é muito pouco, pelo menos a metade. Ela é forte, E ele, não, minha filha, aceita isso, um terço. Vamos negociar, um terço. E eu, não, Senhor, se não me queres contentar por todos, pelo menos diz-me por corato e por aqueles que me pertencem. Então ela pede pelo menos pela cidade dela. E Jesus, hoje está preparada uma saraivada que deve fazer grande dano. Tu estás com as dores da cruz, sai de ti mesma, e em forma crucificada vê no ar e põe em fuga os demônios de cima de curado. Porque ante a tua forma crucificada não poderão resistir e irão a outra parte. Então, por que tem demônios? Por que ela tem que fazer fuga aos demônios? Porque não é Jesus quem castiga, não é Jesus que faz a seca, é os demônios que fazem o mal. Jesus não põe as mãos no mal, é o que ele faz, ele permite. Vão, demônios, podem fazer o que vocês quiserem. Eu permito que faça isso, eu permito que seque os alimentos, eu permito que joguem, que façam uma chuva. Então, quem suja as mãos são os demônios, não é Jesus. Por isso que ele fala, você então, vai lá, eu permito que você faça, que você apareça em cima de Corato, de uma forma crucificada, para pôr em fuga os demônios de cima de Corato, e ele vendo você. Assim eles não vão poder resistir, vão fugir, vão para outra parte. Então assim saí de mim mesmo, crucificado, e vi a saraivada e os raios que estavam prestes a irromper sobre minha cidade, Corato. Quem pode dizer o espanto dos demônios? Como à vista de minha forma crucificada, corriam, mordiam os dedos de raiva, e chegavam a tomá-la contra o confessor. Por esta manhã me tinha dado a obediência de sofrer a crucificação, então eles ficavam com ódio do confessor. Já que contra mim não podiam tomar, aliás, eram obrigados a fugir de mim pelo sinal da redenção que advertiam, a cruz. Então, depois de tê-los posto em fuga, retornei em mim mesma, encontrando-me com uma boa dose de sofrimentos. Seja tudo para a glória de Deus. Volume 3, 79. Então, se a gente não explica o livro do céu, as pessoas às vezes não entendem o que está sendo falado e passa meio batido. Isso aí não me interessa, saber sobre castigo, crucificação, blá, 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 não quero saber disso. Aí a pessoa não entende,
né, a importância desse conhecimento. Então, por isso que é preciso explicar. Então, volume 3, 79, 7 de junho de 1900. Jesus lhe entrega as chaves da justiça e uma luz para descobri-la. Como me encontrava sofredora, parecia-me que aqueles sofrimentos eram uma doce corrente que atraía meu bom Jesus a fazê-lo vir quase continuamente. E me parecia que aquelas penas chamavam a Jesus para fazê-lo derramar em mim outras amarguras. Então, ao vir, agora me segurava em seus braços para me dar força e agora derramava de novo. Eu de vez em quando lhe dizia: Senhor, agora sinto em mim parte de tuas penas, rogo-te que me contentes. Como te disse ontem, de dar-me ao menos a metade do que serve de alimento para o homem. Ainda está negociando com Jesus. E ele: minha filha, para te contentar te entrego as chaves da justiça e o conhecimento de quanto é absoluto necessário castigar o homem. E com isso farás o que te agrade. Não estás contente por isso? Olha que interessante, né? Ele vai dar para ela o conhecimento. Ao ouvir-me dizer isto, consolei-me e disse dentro de mim: se está em mim, ela se acha toda poderosa. Se está em mim, de fato, não castigarei ninguém. Tá vendo, gente? Tá vendo como o ser humano é soberbo? Então, esse que é o problema. E a Luísa tem essa tendência, infelizmente. Mas como fiquei desiludida quando o bendito Jesus me deu uma chave e me pôs no meio de uma luz de conhecimento, e eu, olhando por meio daquela luz, descobria todos os atributos de Deus e também os da justiça. Como tudo está ordenado em Deus. E se a justiça castiga, é ordem. E se não castiga, não estaria em ordem com os demais atributos, tá vendo? Agora me via como uma miserável verme no meio daquela luz, daquele conhecimento, e que se quisesse impedir o curso da justiça, eu arruinaria a ordem de Deus. E iria contra os mesmos homens. Faria mal para os homens essa desordem. Porque compreendia que a mesma justiça é um amor puríssimo para com eles. Então me encontrei toda confusa e incomodada, tá vendo? Acabou a soberba. Por isso, para me desentender disso, disse ao nosso Senhor: Nossa Jesus, com esta luz da qual me rodeaste, eu entendo as coisas de uma maneira diferente agora. E se me deixasse de agir a mim, eu faloria pior do que tu. Tá vendo? Humildade. Por isso não aceito este conhecimento e renuncio às chaves da justiça, tá vendo? É só Deus que aguenta um negócio desse. O que aceito e quero é que me faça sofrer, então, o que quiser e que liberte as pessoas. É o que eu posso fazer, né? Como criatura. Do resto, não quero nem saber nada, tá vendo? Conhecimento pode ser um peso para a pessoa que é pequena, né? E Jesus sorrindo diante de mim, pela humildade dela, né? Como? Tão logo queres te afastar, não querendo conhecer nenhuma razão e querer fazer-me violência tão forte, queres sair com suas palavras, com 2 palavras? Faz-me sofrer a mim e livra-te deles? E eu, Senhor, não é que não queira saber as suas razões, senão que não é ofício meu esse, mas teu. Meu ofício é de ser sua vítima. Por isso, tu faz o teu ofício, ó Deus, e eu faço o meu. Não é verdade, meu amado Jesus? Tá vendo? Tá vendo como ela é poderosa? Mas só que como ela é poderosa? Como que a Luísa recebe esse poder de dizer para Jesus: faça a sua vontade, fique no seu lugar e eu fico no meu, né? Isso é humildade. Como que a Luísa desenvolve tudo isso? Não é ela, é Jesus nela. Entendeu? Não é a Luísa, é Jesus nela. O que é a Luísa? É aquela soberbinha que ela tinha ali. Aquilo ali é ela. Mas depois a humildade que é colocada nela é Jesus que produziu nela. É Jesus que produziu pelo conhecimento. Se ela não tivesse conhecimento, não tivesse o verbo, ela iria cair. Entendeu? A falta de conhecimento dela fez ela ser daquele jeito. Com o conhecimento fez ela ficar humilde. Então é muito importante entender como que é Jesus que faz todas as coisas em nós. Não é nós. Em nós mesmos nós somos... Na ignorância nós somos ieca, né? Então muito interessante. E ele, mostrando como uma aprovação, desapareceu. Então era isso que ele queria dela e conseguiu, né? Volume 3. Livro do Céu, volume 3, capítulo 80, 10 de junho de 1900. Ofício de vítima, castigos. Parece-me que o meu adorável Jesus continua a dividir em 2 a justiça, derramando um pouco em mim e o resto nas pessoas. Esta manhã, especialmente, quando me encontrei com Jesus, me destroçava a alma ao ver a tortura do seu docíssimo coração neste ofício de castigar as criaturas.
Era tanto o estado sofredor dele que ele se encontrava que não fazia outra coisa que continuar emitindo contínuos gemidos. Tinha na cabeça uma grande coroa de espinhos, toda encarnada dentro de sua cabeça, tanto que a cabeça parecia um conjunto de espinhos somente. Então, para aliviá-lo um pouco, eu lhe disse: diz-me, meu bem, o que é que tens, que estás a sofrer tanto assim? Permite-me que eu te tire estes espinhos que não tão pouco te atormentam. Mas Jesus não respondia nada, aliás, nem sequer escutava o que eu dizia. Então me pus a remover aqueles espinhos um por um e depois os pus sobre a minha cabeça. Agora, enquanto eu fazia isto, vi que em lugares longínquos devia acontecer um terremoto que faria uma matança de pessoas. Depois Jesus desapareceu e eu retornei em mim mesma, mas com suma aflição minha ao pensar no estado sofredor de Jesus e nas desgraças da miserável humanidade. Livro do Céu, volume 3, 81. A obediência a faz pedir a Jesus que a faça sofrer para impedir os castigos. Esta manhã, ao ouvir o meu adorável Jesus, comecei a dizer: Senhor, o que fazes? Parece que estás a ir longe demais com a justiça. E enquanto queria continuar a falar para desculpar as misérias humanas, Jesus impôs-me silêncio, dizendo-me: cala-te. Se queres que me entretenha contigo, vem beijar-me e curar-me com as tuas habituais adorações todos os meus membros sofredores. Assim comecei pela cabeça e depois, pouco a pouco, pelos outros membros. Oh, quantas chagas profundas tinha aquele corpo sacrossanto, que só olhá-las me dava horror. Então, não apenas tinha terminado, desapareceu, deixando-me um pouquinho de sofrimento. E com um temor, quem sabe como se derramará sobre as nações os castigos, porque não se dignou derramar sobre mim as suas amarguras. Pouco depois veio o confessor e disse-lhe o que aconteceu. E ele disse-me que hoje, por obediência absoluta, quando fizer a meditação, eu devo pedir-lhe que te faça sofrer a crucificação e que deixe de mandar os flagelos. Então, quando fiz a meditação, assim que se fez ver, lhe roguei de acordo com a obediência que o confessor me pediu, mas não me pôs a atenção. Jesus não me pôs a atenção. É mais, agora se fazia ver que virava as costas às pessoas. Agora que dormia para não ser importunado por mim. E que sei eu, me sentia morrer, porque não se preocupava em me fazer obediência. Então tomei coragem, pondo toda a confiança na santa obediência, o tomei por um braço e, movendo-o para despertá-lo, eu lhe disse: Senhor, que fazes? Este é o amor que tens pela tua virtude predileta da obediência? Estes são os elogios que lhe deram tantas vezes? Essas são as honras que lhe concedeste, até dizer que te sentes abalado e não podes resistir à virtude da obediência, e sentes-te cativado pela alma que se doa a esta virtude, que agora parece que não te importas a me obedecer? Enquanto isto e outras coisas, e que me prolongaria demasiado se quisesse escrevê-las, o bendito Jesus sacudiu-se, e como atingido por uma vivência de dor, rompeu em abundante pranto e soluçando me disse: nem eu quero mandar açoites. É a justiça que me obriga quase à força. Mas tu com este falar queres me ferir ao vivo e tocar-me uma fibra muito delicada para mim e muito amada por mim, que é a obediência. Tanto que não quis outra honra nem outro título que ser o obediente. E para te fazer ver que não me importe em te fazer obedecer, contudo o que a justiça me obriga a não fazer, te compartilho em parte as dores da cruz. Enquanto fazia isso, desapareceu, deixando-me contente, porque me fez obedecer e com um desgosto na alma, como se tivesse sido causa de fazer chorar ao Senhor com o meu falar. Ah, Senhor, peço que me perdoe. Então, Jesus, ele se sente amarrado, né? Jesus é humano, a parte humana de Jesus, na parte vítima de Jesus, está na Luísa Picarreta, né? Porque ele não pode mais sofrer, então ele tem uma humanidade, uma pessoa que quer sofrer no lugar dele. E aí ele oferece os sofrimentos de uma pessoa para sofrer, né, a justiça, para acalmar a justiça divina. Mas a justiça divina não está tão contente mais, né, por causa, né, que a vontade de Deus não é obedecida, não é conhecida. Então, por isso que ele está conversando com a Luísa todas essas coisas, né? Por isso que no começo do livro do céu ele explica para a Luísa toda essa realidade da justiça que já não aguenta mais a desonra que as criaturas oferecem a Deus. Então está, assim, cansado
né? A justiça está cansada. A única coisa que satisfaz a justiça é a vontade divina. As almas viverem na vontade divina. Então, por isso que ele fica nessa conversa constante com a Luísa. Não quer dizer que ele vai continuar a redenção e continuar tendo almas vítimas que ficam fazendo esses atos para impedir ele de castigar um pouco, e aí fica mantendo as criaturas nessa pindaíba, né? De castigo ali, menos castigo aqui, almas vítimas ali, a igreja mandando a obediência dessas almas sofrerem e serem crucificadas no lugar de Jesus, e a igreja entendendo isso, esse processo. Jesus não quer mais isso. Jesus não quer mais isso. Ele não quer almas vítimas. Ele quer filhos na divina vontade. Entendeu? Então é o que ele falou para mim agora. Então por isso que ele fica nessa conversa toda no começo do livro do céu, explicando para Luísa toda essa dor, todo esse sofrimento do sacrifício de Cristo, da redenção, da cruz de Jesus, blá blá blá. Então agora ele quer liberdade na justiça. Ele quer que a justiça tenha liberdade para fazer o que quiser. E aí as almas, né, que vivem na vontade divina vão acalmar a justiça divina. São as únicas que têm poder de acalmar. E é viver na vontade divina. Ensinar as pessoas a viver na vontade divina. Para acalmar a justiça. É muito importante entender isso. É o que ele pediu para falar, né? Volume 3, 82, 14 de junho de 1900. Efeitos da cruz. Encontrando-me não pouco sofredor, meu adorável Jesus, ao vir toda me compadeci e me disse: minha filha, o que tens que sofres tanto? Deixe-me aliviar um pouco. Mas Jesus estava mais sofredor que eu. Assim, me deu um beijo. E como estava crucificado, me atraiu fora de mim mesma e pôs minhas mãos nas suas, meus pés nos seus, minha cabeça apoiada sobre a sua e a sua sobre a minha. Como estava contente por me encontrar nesta posição. Se bem que os cravos e os espinhos de Jesus me causavam dor, eram dores que me davam muita alegria, porque eram sofridos por amor ao meu amado bem e para fazê-lo aliviar dessas dores dele. Aliás, queria que aumentassem até. Também Jesus parecia contente comigo, porque me tinha naquele modo em que me sentia atraída por ele. Parecia-me que Jesus me consolava e eu era sua consolação. Então, nesta posição, saímos fora e, tendo encontrado o confessor, em seguida pedi por suas necessidades e disse ao Senhor que se dignasse fazer ouvir ao confessor como é doce e suave sua voz. Jesus, para me contentar, se dirigiu a ele e lhe falou da cruz, dizendo: a cruz absorve na alma a minha divindade e assemelha-se à minha humanidade, porque continua na pessoa o trabalho e o ofício de vítima, né? E copia em si minhas mesmas obras. Depois continuamos a girar um pouco mais. E quantas cenas dolorosas que trespassavam a alma de lado a lado. As graves iniquidades dos homens, que nem sequer se curvam perante a justiça, ao contrário, lançam-se com maior furor, como se quisessem dar duplas feridas por cada ferida. E a grande miséria que eles próprios se preparam. Então, com grande amargura nos retiramos, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então, aconteceu um fato ontem, minha mãe está com depressão, e ela estava no supermercado andando atrás de mim, coitada. Eu fazendo compra e ela andando atrás de mim no supermercado. Toda angustiada, chateada. Aí teve uma hora que ela falou comigo, com meu marido, né? Meu marido ficou mais perto dela, levando um carrinho. E ela ficou falando assim, eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço esse sofrimento. Eu falei, claro que merece, a senhora é pecadora. Quem não merece sofrer é Jesus. Então, na hora, assim, falei para ela, não pode falar isso. Porque o sofrimento que acalma Jesus e que faz a pessoa semelhante a Jesus é o sofrimento quando a pessoa aceita. Eu mereço, a minha culpa, a minha grande culpa, eu mereço estar com sofrimento, angustiada, com dor, com depressão, eu mereço. Jesus não merece, eu mereço. Então a pessoa só vai ser semelhante à divindade, só vai encarnar a divindade na cruz dela, se ela aceitar e ficar resignada em sofrer, aceitar sofrer. Ela não precisa sentir prazer como a Luísa, né? Minha mãe não precisa sentir prazer, mas ela tem que ficar na dela, calma, né? Eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade. É para mim passar essa dor? Seja feita a tua vontade. Mas minha mãe, ela não quer passar. E isso é perigoso, porque Jesus fala que a pessoa que não quer passar e não se acha merecedora de passar por um sofrimento, ela está rejeitando o aparecer-se com Jesus. E isso pode levá-la para o inferno. É muito grave. Um sinal que
que mostra que uma pessoa vai ficar muito tempo no purgatório ou no inferno, né, se for salva, é essa rejeição a sofrer. Falar que não merece sofrer, não deveria estar passando por aquilo. Quem faz isso, tá arrumando pra cabeça. Livro do Céu, volume 3, capítulo 83, 17 de junho de 1900. Colocar-se em Deus e não sair dos confins da paz é o mesmo. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, em meu íntimo me sentia suscitar alguma sombra de perturbação sobre o porquê ele não vinha. Então, ao ouvir, me disse: minha filha, conter-se em Deus e não sair dos confins da paz é tudo mesmo. Então, se você percebe um pouco de perturbação na sua alma, é sinal de que você saiu um pouco de dentro de Deus. Porque se preencher de Deus e não ter a perfeita paz é impossível. Se você tem Deus dentro de você e Ele está reinando, sua verdade está reinando, a paz é percebível claramente. Muito mais que os confins da paz são intermináveis. Antes, tudo o que pertence a Deus sempre é paz e traz a paz. Depois acrescentou: não sabes tu que as privações da alma servem como inverno às plantas, que faz que aprofundem-se nas raízes e as fortifica e as faz reverdecer e florescer em maio? Depois disso, transportou-me para fora de mim mesma e, tendo-lhe confiado várias necessidades, apareceu, e eu encontrei-me em mim mesma com o desejo de me manter sempre dentro de Deus, a fim de que me pudesse encontrar dentro dos confins da paz. Eu entendo plenamente o que Jesus está falando aqui, ele me explica os conteúdos, né, na minha mente. Então, ele fala aqui: você tem que estar em Deus, conter-se em Deus. Então, a sua vida vem de Deus, né? Você tem que entender todo o contexto de todas as revelações. Você é filho de Deus, é imagem de Deus. Se você contém Deus, Ele criou você para Ele. Ele criou você para a glória dEle. Ele criou você para você amá-lo. Ele criou você para saciá-lo, para satisfazê-lo. Ele criou você para isso. Para ficar, né, dentro da divina vontade, com Ele. Viver na vontade divina é viver com Deus. É amar a Deus, fazer os seus ofícios na vontade divina, né, com amor, com resignação, com alegria, é viver e estar em Deus e entender tudo em Deus. Eu sou mãe, cuido do meu bebê que está chorando muito, está nervoso, está triste. O meu bebê está amargo hoje, mas eu tenho que cuidar dele e ser Deus para ele. Não importa que o coraçãozinho dele está sofrendo, não importa se ele está com dor, eu vou fazer a minha parte, que é levá-lo no médico, se ele precisar, né, que é acalmá-lo, se ele precisar. Mas se ele está perturbado com alguma coisa, com algum pesadelo, com qualquer coisa que ele não sabe me comunicar, eu vou ser a mãe que ele precisa, sabe, fazer o ofício de mãe e estar em Deus, né, por causa do mistério que contém esse ofício de amar, de acalmar, né, isso é o que importa. Então aí você fica no confim da paz, fica na paz porque você está fazendo a vontade de Deus. Mesmo que seu filho esteja gritando, chorando, você não se perturba por isso. Se você já trocou a fralda, se você já levou no médico, já deu medicamento, né, já tentou sair com ele para acalmá-lo, já levou ele para algum lugar para ver coisas, levou ele para ver um bichinho, um passarinho, se você já fez um monte de coisa que precisava fazer, um cachorrinho já, né, estava ali, alguma coisa você fez para acalmá-lo, e ele mesmo assim fica meio amargo, tem algum motivo. Claro, pode marcar um médico para fazer uma tomografia, para descobrir o que está acontecendo, mas pode ser que seja a alma da criança que viu alguma coisa, que teve alguma visão espiritual, então um pesadelo, alguma coisa que é espiritual que está deixando a criança, né, e é permissão de Deus. E aí você fica ali, né, não perturbada por isso, não se perturbe. Entenda que tudo está em Deus. Deus está permitindo acontecer aquele acontecimento de sofrimento do seu filho, né? Ele tem alguma perturbação espiritual que você não sabe, então você fica ali acalmando, fazendo as suas vezes de mãe, né? Enquanto está naquela circunstância. Então, conter-se em Deus, justamente, você está... Eu estou dando um exemplo bem poderoso de perturbação, que mesmo que você esteja em Deus, você tem que ficar em paz. Fica em paz, sabendo que Deus sabe o que está fazendo. Seu filho pode estar chorando, você pode ficar preocupada com alguma coisa,
procurou ajuda e não, né, não tem nada de errado nele, os exames não deram nenhum problema, já levou no hospital, já fez tudo que a gente fazia, e o médico falou, não tem nada, minha irmã. Se tivesse alguma coisa estranha nele, ele estaria com febre, o sangue daria alguma infecção, alguma coisa aconteceria, né, a tomografia teria dado alguma coisa no cérebro, né, a ressonância já poderia ter passado alguma coisa, então já fizemos tudo, então fique em paz. Agora deve ser uma coisa espiritual, então aí você vai rezar, você vai levar para o padre abençoar e faz as vezes que forem necessárias. Mas em você tem que estar uma paz de que está tudo no comando de Deus, apesar dele estar sofrendo, apesar do bebê estar assim, inquieto, não consegue dormir, não consegue se acalmar, até para comer tá difícil, mas é alguma coisa espiritual e a criança não sabe falar o que está acontecendo, mas você sente um olhar de medo nela, né? Você sente um olhar de medo, pode ter sido um pesadelo muito feio. Crianças têm pesadelos, o demônio atormenta crianças. Então, por exemplo, que aconteceu isso? E conter-se em Deus é entender, isso faz parte do mundo espiritual. O demônio quer o meu filho, o demônio quer atormentar o meu filho e tirar meu filho, então algum motivo meu filho deve ser muito especial para Deus, para que o demônio venha aqui perturbar meu filho. Então eu vou oferecer meu filho, vou consagrar meu filho a Deus, vou levar ele na missa, vou pedir para o padre dar uma bênção especial, uma unção dos enfermos para meu filho, vou fazer tudo que for preciso para poder meu filho ficar em paz. E você fica em paz sabendo que tudo isso é uma batalha espiritual, que Deus, né, conter-se em Deus todas as respostas. Deus sabe o que está fazendo. Tem coisas aí muito grandiosas em volta disso. Então, não sai do confim da paz. E pede para Deus, Senhor, eu preciso dormir e meu filho não quer dormir, então me ajuda pelo menos, me manda alguém, um pai que tenha paciência de ficar com o filho. Eu vou explicar para o pai, para que o pai entenda que o filho está passando por uma situação espiritual, que eu já levei no médico, que a gente tem que rezar, ficar rezando o terço, colocar o rosário perto, tocando pra gente, né, para poder expulsar os demônios daqui e a gente ficar em paz e pedir para Deus, né, para que Deus possa fazer acabar esse momento de sofrimento, de perturbação, que às vezes é necessário que está acontecendo. É para a maior glória de Deus, né? Então, se você percebe um pouco de perturbação, é sinal de que você sai um pouco de dentro de Deus, porque se preencher dele e não ter a perfeita paz é impossível. Então, sempre estar em paz, sempre estar sendo conduzido por Deus em todos os acontecimentos.